Olá, boa noite. Hoje é dia 24 de junho de 2025, agora são 20 horas e 1 minuto. Somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho, e nós estamos aqui no culto da doutrina bíblica. Só um minutinho aqui para eu aceitar. Pronto. Culto da doutrina bíblica, que ocorre todas as terças-feiras às 20 horas. E temos também o nosso culto da família, que ocorre todo domingo às 18 horas. Você é nosso convidado. Se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, fica à vontade em participar conosco. Nós temos lá o site da igreja, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho lá no canto superior direito ao vivo. Você pode participar aqui conosco. Os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas para o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. E você também pode nos encontrar no WhatsApp constante lá na página. Queria pedir para que você comente, curta e compartilhe e diga de que lugar que você está nos assistindo. Assim, o YouTube vai dar relevância para a nossa igreja. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, tá ok? E aí você vai receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Muito bem. Dito essas palavras padrão, queria convidar você para fazer deixa eu ajustar aqui, uma breve oração, para a gente começar esse estudo bíblico que está muito legal. Feche seus olhos, ainda que você esteja assistindo no YouTube. Fique tranquilo, porque essa oração vai valer do mesmo jeito. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento tão agradável na tua presença. Peço, Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos dê da tua alegria, do teu Espírito Santo, e cada um que estiver assistindo esta gravação, o Senhor possa ser abençoado e possa aprender um pouco mais sobre o teu evangelho, sobre a tua salvação. Peço, Deus, que tu abençoes a Eliette, que vai trazer a mensagem, abençoa a sua casa, a sua família, o seu filho, as suas netas, sua nora, Senhor, todos que estão ligados a ela, livra ela do mal, Jesus. É o que nós te pedimos, no nome santo e soberano de Jesus. Amém. É com você, Eliette. A Sueli apareceu! Que bênção! Dá com o microfone fechado aí. Eu também tô de mendigo aqui, viu? Espera aí. Eu não consigo abrir o teu microfone, mas tá tudo bem. Depois a gente conversa mais. Achei. Não, é que assim, ou eu apareço ou eu desapareço. Tá Eu bom. apareço de vez ou eu desapareço. Oh, meu Deus. Tá Agora bom. o Matheus disse que eu ia lá, onde eu tinha que ir, eu fui. Agora eu vou ficar quietinha. Tá Tá bom? bom. No final a gente conversa mais. Tá bom, beijo. Beijo. Amém, irmãos. Glória a Deus, boa noite. Hoje o nosso tema é o resgate, né? Vamos falar sobre resgate. Então, a gente pensa, resgate do quê? Nós estamos presos, né? Nós estamos cativos, né? Como que se dá esse resgate? Quem nos prendeu? Quem vai nos resgatar? Né? E de que maneira vai nos resgatar? Muita gente fala, mas eu não sou presa a nada, eu sou uma pessoa livre. Né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque todo mundo sabe que o resgate é um procedimento de libertação, vamos dizer assim, né? Então, alguém está preso, alguém está sob uma tutela, uma penalidade, uma restrição de liberdade, né? Ou alguém até trabalhando numa condição análoga à escravidão, né? E aí, mediante a força ou um pagamento, essa pessoa é resgatada. Né? Só tem essas duas possibilidades. Ou ele paga na própria pena, ou alguém paga a pena
por ele, ou vem uma força e retira essa pessoa daquele cativeiro, né? Então, é mais ou menos isso. A primeira coisa, irmãos, que a Bíblia fala que o homem está debaixo do pecado, né? Então, a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo por um homem, né? Dito Adão, né? E junto com o pecado veio a morte, e a morte passou para todos os homens, né? Isso está em Romanos 5,12, não precisa abrir, pastor. E também em Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, todos os homens pecaram. Então, o que a gente sabe, o que a gente pode depreender daí, que não existe quem não peca antes da sua libertação, né? Então, quando a Bíblia fala assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que a gente pode ver é que a glória de Deus não atua onde existe pecado, né? E todos pecaram. E a gente fica pensando, não, mas o mundo, a natureza, a florzinha, a borboleta, a criança, não foram feitas por Deus, pelo Pai de Jesus, né? Então, a gente, durante muitos anos, irmãos, a gente tem essa convicção, que é uma convicção bíblica, que justamente baseado na Bíblia, comprova que o início dos tempos, depois a gente vai ver isso com mais calma, no início dos tempos, a criação, na verdade, foi feita por Elohims. O que são Elohims? Elohims são divindades, são anjos, né? Aí depois vem Jeová, né? Depois que o homem é feito, né? Aí aparece Jeová no livro de Gênesis, né? Da criação. E daí a gente fica pensando, não, mas quando fala que o homem é feito como um de nós, não está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Não, a Bíblia está se referindo a Elohim. Elohim quer dizer divindades, quer dizer anjos. Daí, nós sabermos, decorrente disso, que o homem é imperfeito porque ele foi feito por criaturas imperfeitas, né? Tudo isso que eu estou dando aqui um preâmbulo, irmãos, depois a gente vai provar tudo na Bíblia, tá? Então, em Ezequiel, esse aí eu queria que o pastor abrisse na Bíblia para a gente conferir. Ezequiel 18:4. É uma afirmação muito importante, irmãos, porque o Velho Testamento, vocês sabem que ele foi tudo escrito, dirigido e se refere a Jeová. Jeová é o Deus do Velho Testamento. Quando Jesus veio, aí ele veio revelar o Pai. Se Jesus não tivesse vindo, o Pai não tinha sido revelado. Então, em Ezequiel 18:4, fala assim: eis que todas as almas são minhas, daqui é Jeová falando, como a alma do Pai, assim como a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, duas coisas importantes aqui, irmãos, em Ezequiel 18:4. Primeiro, está falando da alma que pecar, morrerá. E a gente acabou de ver lá em cima, em Romanos, que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, já começa a primeira preocupação aí, né? E o segundo conceito importante desse Ezequiel 18:4 é que Jeová diz: todas as almas são minhas. O que quer dizer? Que ele é o Criador. Né? Ele é o Criador das almas, então ele tem propriedade sobre as almas, né?
Então, irmãos, é interessante, o pastor está com esse olho aberto, põe no Salmo 24:1, pastor, que é interessante, que fala também sobre a propriedade de Jeová, né? Então, Salmo 24:1 fala, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E aí, irmãos, a gente fica pensando assim, mas não pode ser o pai, né? O pai é possuidor da terra e da sua plenitude? Não pode ser. Eu queria até que o pastor abrisse na Ara 1993, que aparece os números. Isso. Aí no Salmo 24:1, se o pastor colocar em cima de Senhor, e Senhor em letra maiúscula, irmão, vocês vê que aparece o H3068, que é Jeová, né? Ele vai colocar H3068, que é Jeová, tá? Não aparece para Eu não nós. estou conseguindo, Eliette. Não, tá. Mas aí, irmãos, tem o significado hebraico e grego, né? E o Velho Testamento foi feito em hebraico. Então, toda vez na Bíblia que aparece Senhor, tudo em letra maiúscula, como está escrito aí em Salmo 24:1, esse Senhor é igual a Jeová. Não é o Pai, não é o Filho, não é o Espírito Santo. A tradução do hebraico é Jeová. Bom, então a gente viu, irmãos, que nesse versículo de Salmo 24:1, que esse mundo físico pertence a Jeová, né? Pertence a Jeová e também os que nele habitam pertencem a Jeová. Foi exatamente isso que está em Salmo 24:1. Agora eu queria que o pastor fosse para Gênesis. Aí o pastor põe de novo a corrigida fiel. Gênesis 1:27. Vamos voltar lá, Gênesis, isso, 1:27. Tá. Tá bom, Gênesis 1:27, isso. Então, Gênesis 1:27 fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A mesma coisa, irmãos, é que o pastor não está conseguindo, mas se a pessoa vai no hebraico, esse Deus não é Jeová, que era o H3068, a tradução. Aqui é o H430. Esse é Elohim. Quem nos criou foram os Elohims. Elohims são anjos de Jeová, mas são anjos que, até em Jó, a gente vai ver depois, que Jeová atribui loucura aos anjos. Então, eles não são seres muito confiáveis, né? E, aproveitando que o pastor está em Gênesis, vai em Gênesis 2:7, pastor. Então, a gente viu que quem criou o homem foram os Elohims, que são divindades de Jeová. E Gênesis 2:7 fala assim: e formou o Senhor, que é Jeová, Deus Elohim, então, e formou Jeová Elohim, que é o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, irmãos, esse tema, muitas vezes a gente volta, que é um tema muito interessante, porque dele se desdobram outras vertentes bíblicas que são importantes, irmãos. Por isso que, frequentemente, a gente volta aí, né? Então, Jeová Elohim, né, que é Jeová e seus anjos, eles são os autores da criação dos seres humanos. Então, nós somos criados, influenciados moralmente por Jeová e seus anjos, né? Os Elohim, certo? Então, o homem, a mulher, a raça humana,
Quando eu falo homem, você sabe que é mulher, que é raça humana. O homem foi feito carne, corpo e espírito por Jeová, né? Então, o homem, com aquele sopro que ele recebeu no nariz, ele herdou muitas características de Jeová. Né? O fato de... O que Jeová? Jeová é um Deus, é o Deus desse mundo, é o Deus criador de tudo que há aqui na Terra. Né? Então, Jeová, ele é um ser orgulhoso, ciumento, arrogante, briguento, né? Ele adora uma guerrinha, né? O Senhor das guerras. Ele é vaidoso, assim, meio afetado, né? Orgulhoso. E essas características passaram para as pessoas, passaram para muitas pessoas aqui. Muitas pessoas a gente identifica essas características, né? Então, todos que originalmente estão nesse planeta pertencem a Jeová, não só pessoas, como plantas, animais, bactérias, vírus, doenças, doentes, né? E isso explica muita coisa, porque é frequente a gente ver a pergunta, mas se Deus é tão bom, por que nasce criancinha com defeito? Né? Porque não é o pai que fez essa criancinha veio por vontade de Jeová. A vontade do Pai é o novo nascimento do mundo espiritual. Quando a pessoa aceita Jesus e nasce de novo, aí ela é criatura do Pai, de Deus. Mas, enquanto não houver esse novo nascimento, ela é uma criatura daqui da terra, feita por Jeová. Né? Por isso que as pessoas sempre tendem naturalmente a se afastar de Deus. Para a gente andar nos caminhos de Deus, a gente tem que se esforçar, né? Caminho estreito, né? Porque, naturalmente, se a pessoa quiser viver no caminho largo, é muito mais fácil, irmãos, né? Por quê? Porque a gente não foi feito à semelhança do Pai, a gente foi feito à semelhança de Jeová. Só quando a pessoa se converte e quanto mais ela está no caminho de Deus, quanto mais ela está em obediência à palavra de Deus, vai ficando mais fácil ela caminhar com Deus e ela vai ficando mais parecida com o Pai. Mas se ela não estiver nessas condições, ela vai ficando mais parecida com Jeová. Né? Então, quando eu falo assim que as pessoas perguntam não só porque que tem criança com problema, com defeito, nasceu com malformação, por que existe pessoas tão ruins, por que Deus fez o Hitler, por que Deus fez o Mao Tse Tung, por que Deus fez criaturas tão envolvidas com carnificinas, né? Porque não foi o Pai. Se a pessoa morrer espiritualmente para esse mundo e nascer de novo, aí ela vai ter um outro Pai, que não o Pai que fez ela, né? Então, Jeová, ele já deixou bem claro que todas as almas, naturalmente, tá, irmãos? Naturalmente, quer dizer, no mundo aí, pagando pelo mundo, as pessoas, falo almas, irmãos, alma, corpo, espírito, está tudo grudado, né? Faz parte do indivíduo. Mas a Bíblia, geralmente, ela se refere a almas, para falar de pessoas, né? Então, a gente sabe que Adão foi criado por aqueles Elohims, teve a história lá do fruto proibido, né? E Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque pecaram, desobedeceram, e a Bíblia atribui a essa queda do Adão o pecado, né? Que até chamam de pecado original, e por esse pecado trouxe uma maldição para todos os homens, né? Então, a gente pensa assim, mas o que aconteceu com as pessoas que viveram de Adão até Cristo? Que Cristo não tinha se manifestado. Apesar de Cristo ser eterno, sempre existiu,
mas ele se manifestou aqui na Terra no tempo determinado, né, por Deus. Então, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 5,17, que aborda justamente isso, irmãos. O que aconteceu com as pessoas que viveram e morreram nessa época entre Adão e Jesus Cristo, né? Então, Romanos 5,17 fala assim: porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, né, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então, pela uma ofensa, a ofensa de Adão, todos os homens foram condenados. Assim também por um só ato de justiça, que foi Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Então, irmãos, o que a gente vê aqui, segundo a Bíblia, os que viveram entre Adão e Jesus não conheceram a graça, estão em condenação. Se alguns foram iluminados, se alguns viram Jesus, o Espírito de Cristo estava neles, aí quem vai julgar é Jesus, não somos nós. Mas o que a gente vê é que existe condenação, porque Cristo não tinha sido manifestado ainda, né? Então, o homem natural, ele acaba sendo espiritualmente condenado, espiritualmente morto diante do Deus Pai, né? Então, o que a gente ganhou de Jeová na criação é o corpo, esse corpo que nós nos apresentamos com ele, né? E esse corpo, a Bíblia fala que é carne e sangue, não vão herdar o reino de Deus. Quando Jesus vier, esse corpo vai ser transformado num corpo glorificado, né? Porque essa carne e esse sangue são elementos que adoecem, se a pessoa morrer vai apodrecer, vai sumir, né? Vai ficar só ossada, né? E se passar muitos anos, até essa ossada vai virar pó, né? Vai virar poeira. Então, irmãos, o que a gente recebeu de Jeová é uma coisa que vai se corromper, né? A Bíblia fala, né, que o Elohim formou, Jeová Elohim, né, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, né? E aí, quando eu digo que o homem criado por Elohim foi um homem imperfeito, porque o próprio Jeová fala, eu queria até que o pastor abrisse em Jó 4,18, até Jeová fala que esses anjos são meio maluquinhos, desculpa falar assim de um modo meio despojado, mas esses anjos, eles são meio fora da casinha, como dizem, né? Jó 4,18 fala assim: eis que ele não confia a Jeová, não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura. Está vendo, irmãos? Então, os Elohims, eles não são perfeitos, por isso que eles não criaram um homem perfeito, né? Nós somos feitos à imagem desses anjos que Jeová atribui loucura, né? Por isso que falam, né, que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. A gente foi feito por anjos que eram bem imperfeitos, né? Então, o homem foi criado por esses anjos imperfeitos.
O homem foi condenado por Jeová, porque todos pecaram, e Jeová fala que quem pecasse estava condenado. Então, o homem não consegue cumprir a lei com aqueles 613 estatutos e mandamentos e ordenanças. O homem está separado do Pai, né? Está separado do Pai, porque não houve reconciliação. E o homem está condenado à morte por causa da lei de Moisés, né, que veio de Jeová, e essa lei que mata, né? Então, o pai viu todas essas situações tão difíceis para o homem e ficou com pena, com dó, com misericórdia. E aí ele pensou assim, nossa, como esse homem sofre e depois ainda vai para o inferno, né? O homem, e aí esse homem tão desgraçado, tão sem a graça, né, de Deus, o pai teve misericórdia e mandou seu filho para nos resgatar dessa situação. Por isso que a gente deu o nome dessa palavra de hoje de resgate, né? Só que o resgate, como eu falei no começo, ou ele é conseguido pela força, por exemplo, uma força policial vai e resgata uma pessoa que está sequestrada, ou a pessoa sequestrada é resgatada através de um pagamento, né? Através de um pagamento. E no Novo Testamento, a gente vê como que nós fomos resgatados. Na verdade, nós fomos resgatados por um preço. A Bíblia fala que nós fomos comprados por um bom preço. Tá? Isso, eu não preciso de abrir, pastor, está em 1 Coríntios 6:20. Tá? E eu queria que o pastor abrisse em 1 Pedro 1,18. Que fala mais ou menos isso também, mas está de uma maneira mais explicitada do que 1 Coríntios 6:20, é 1 Pedro 1,18. Fala assim, irmãos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como Cordeiro imaculado e incontaminado. Então, irmãos, estávamos presos numa teia, e escravizados com o pecado, com a condenação, separados de Deus. E aqui fala, olha, vocês foram resgatados por um bom preço. E o preço foi o precioso sangue de Cristo. Esse foi o preço que nós somos resgatados, né? E agora a gente fica, mas nós somos resgatados de quem? Quem que estava nos prendendo, nos sequestrando, né? O nosso antigo proprietário, Jeová, né? Jeová disse, né? Todas as almas são minhas, né? Todas as pessoas foram criadas na parte física, corporal, por Jeová, né? Então, quando a gente se converte a Cristo, a gente se submete ao batismo. O que é o batismo? É o morrer espiritualmente o homem velho, feito por Jeová, e o renascimento do homem novo, criado em Cristo. Para vocês verem, irmãos, que não foi o Pai que fez o homem, porque senão o homem seria perfeito, o homem seria feito de uma matéria incorruptível, que Deus não ia fazer a corrupção, né? Essa carne corruptível que nós temos, e não ia precisar do novo nascimento, porque o primeiro nascimento já ia ser perfeito, né? Mas o primeiro nascimento nosso não é perfeito. Quando vem Jesus, e Jesus se apresenta a nós, então nós
morremos o velho homem, não morte física, mas morte espiritual. Isso quer dizer, eu vou renegar o velho homem feito pelo Jeová e aqueles anjos malucos que ele atribuiu loucura, e vai renascer um novo homem em Cristo, que aí vai buscar ter as características dessa nova vida, que não vai ter nada a ver com a vida velha do homem velho, né? Quando Jeová fala assim, eu sou Deus de toda a carne, Jeová está se referindo às pessoas que nascem, né? Mas agora a gente tem a opção de entrar no sacerdócio de Cristo, né? Em 1 Pedro 2:9, se o pastor quiser abrir, aqui, irmãos, quando eu falei o Deus de toda a carne, se a pessoa estiver anotando, é Jeremias 32:27, tá? Mas não precisa de abrir. O pastor vai abrir 1 Pedro 2:9, que fala assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas do velho homem para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não erais povo, vocês não eram povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, porque agora você está numa nova dispensação. Agora você está com Cristo, e Cristo não havia se manifestado no Velho Testamento. Então, irmãos, nós estávamos cativos por Jeová. Jesus nos resgatou, e geralmente quem prende, quem deixa em cativeiro é alguém perverso, né? Jeová disse que as almas pertenciam a ele, mas Jesus veio e nos resgatou, né? Quando nós nascemos, nós não somos criaturas, nós não somos filhos de Deus Pai, nem criaturas de Deus Pai. Nós somos criaturas de Jeová, né? E quando a gente vai crescendo, quando alguém nos oferece o caminho da paz, o caminho de Jesus, aí eu posso optar, é uma opção minha. Por isso que nós não cremos em predestinação. Eu vou escolher o que eu quero da minha vida. Se eu vou escolher Jesus ou se eu vou escolher o mundo. Ficar no velho homem. Não ter um novo nascimento, né? Então, se Jeová fosse o Pai, irmãos, não teria sentido Jesus derramar o seu sangue, seu precioso sangue, para nos resgatar do Pai. Mas Jesus e o Pai são um só. Quem vê a mim vê o Pai, Jesus falou. Então, isso não tem sentido, irmãos. Por isso que a gente sempre fala, Jeová é o Deus do Velho Testamento, é o Deus do olho da prata, é o Deus da guerra, é o Deus da lei que condenava o homem. E Jesus veio revelar o Pai. Quem é revelado é quem não era conhecido, né? Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 8:20, que está falando justamente isso, que a criação de Jeová, ela ficou sujeita a coisas que não interessavam, irmãos. Romanos 8:20 diz assim, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem a sujeitou foi Jeová, né? Que ele é o Deus de toda a carne. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada. Olha que interessante, irmãos, da servidão da corrupção. Isso era o cativeiro que a gente vivia na época de Jeová, né? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Filhos de Deus Pai, né? Então, João,
também ele nos ensina isso, irmãos, que é um verso que assim, é um dos versos mais importantes da minha vida, né? Que não precisa de abrir, pastor. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Então, você recebe Cristo, então você vai ter um poder para se tornar filho de Deus. Entendeu? É uma coisa assim, você não é uma coisa automática. Sim, você recebe Jesus, você é batizado para dentro do reino de Deus. Mas temos uma jornada a trilhar, porque eu tenho que refletir a glória de Deus na minha vida. Senão, como é que eu estou convertido se eu continuo fazendo as coisas erradas que eu fazia antes? Né? Então, quando a Bíblia fala assim, olha, o primeiro homem, que foi terreno, né? Ele está aqui embaixo, ele está condenado. Agora, o segundo homem, que foi Jesus, ele é do céu, né? Quando a Bíblia fala carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, quer dizer que nós vamos entrar nos céus, irmãos, revestidos de um corpo glorificado, né? Porque esse corpo aqui dado por Jeová não vai prestar para muito tempo. Ele vai se desgastar, ele vai apodrecer, ele vai se corromper, né? Por isso que esses versículos que eu estou falando, irmão, sobre a corrupção, sobre a carne e sangue não herdar o reino de Deus, não precisa abrir, pastor, está em 1 Coríntios, capítulo 15, do 47 até o 53, tá? Porque fala assim, é importante que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E isso só é possível em Cristo, irmãos, em Cristo Jesus. Então, a criação de Jeová não vai herdar o céu, né? Porque carne e sangue, qual a criação de Jeová? É carne e sangue não entra no céu, né? Então, e as pessoas que ficam só na carne e no sangue não alcançam o Pai. A gente tem que sair, irmãos, desse homem velho, tem que renegar esse homem velho, para poder ser revestido da incorruptibilidade, né? Então, 20:39, daqui 2 a 5 minutinhos a gente termina, irmãos. Eu queria que o pastor abrisse em 1 Timóteo 1,15, que aqui Paulo, ele está falando que nós, homens feitos por Jeová, necessitamos de uma mudança de paternidade, né? Então, 1 Timóteo 1,15 fala assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse salvar, irmãos, é como o resgatar, né? É como o resgate que Cristo fez por nós, né? Só para terminar, pastor, que está aberto, abre em Lucas 4,16, porque essa palavra é uma palavra de Lucas, eu sei que vocês já sabem, irmãos, mas encaixa muito no que a gente está falando. Lucas 4,16 fala assim, e chegando a Nazaré, onde fora criado, aqui é Jesus chegou em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, né, aqueles rolinhos que eles liam. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que não tinha Bíblia, irmãos, era todos os rolinhos, livro do profeta Isaías, profeta Ezequiel, né? E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito,
Jesus leu essa passagem. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos. Irmãos, quando ele fala assim, liberdade aos cativos, certamente os judeus da época pensaram, realmente a gente precisa de ser liberto dos romanos, né? Do jugo dos romanos. Mas Jesus queria dizer uma coisa muito maior que isso, irmãos. Restauração da vista aos cegos. Sim, Jesus curou, né, os cegos. Mas Jesus queria falar uma coisa muito maior que isso. A gente enxergar, ou as pessoas enxergarem, além daquela lei que existia, ou que os judeus estavam submetidos, e pôr em liberdade os oprimidos. Como Jesus fez isso, derramando seu sangue na cruz e ensinando a nós o evangelho do ano aceitável do Senhor, né? Aceitar o Senhor, novidade de vida, sair do homem velho, trilhar o caminho do Senhor. E a única maneira, irmãos, que a gente tem é sair do jugo do Deus de toda a carne, que é Jeová. Eu quis trazer essa palavra hoje, irmãos, para a gente, mais uma vez, construir um tijolo nessa doutrina, que Jeová não é o pai de Jesus. Jesus veio revelar o seu pai, cujas características, obras e ações não tem nada a ver com as obras de Jeová, né? Jeová, ele muitas vezes pregava lá o olho por olho, dente por dente, Jesus veio pregar o perdão. Jeová trouxe uma lei que era para condenação, uma lei condenatória para o homem, que ninguém conseguia cumprir aquela lei, que não são só os 10 mandamentos, são mais de 600 estatutos, regras. Aí Jesus veio falar assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jesus veio derrubar totalmente o que tinha sido falado. E aí Jesus chega e fala assim, olha, eu e o Pai somos um, que Jesus veio refletir o amor do Pai, a misericórdia do Pai, o perdão do Pai, o modo de agir, de nós, inclusive, agirmos em relação a Deus e às outras pessoas, né? É uma nova proposta que Jesus veio trazer. Jesus, irmãos, ele revolucionou totalmente o judaísmo. Por isso que João chegou até, os discípulos do João chegaram até Jesus e falaram, és tu mesmo que a gente tinha que esperar ou a gente tem que esperar outro? Porque Jesus veio com uma nova proposta, não aquela proposta dos judeus, mas que obedecia a Jeová, que obedecia às leis de Jeová, mas Jesus veio nos trazer o resgate de tudo que prendia o homem a aquelas doutrinas de morte, de aprisionamento, de falta de liberdade, de falta de perdão, e cujo destino era sempre o pó e a morte. Não, Jesus veio trazer outra coisa. Por isso que os judeus acabaram não reconhecendo Jesus como o enviado de Jeová, né? Amém, irmãos. Essa palavra que eu vim trazer para vocês hoje, e a palavra está aberta para os pastores. Muito bem, muito bem. Glória a Deus. Quando você falou lá, né, sobre o corpo glorificado, né? Esse corpo glorificado, esse corpo que vai estar longe
daquilo que nos torna humanos, né? Aquilo que nos torna pecadores. Eu penso assim, Eliette, eu penso que esse momento em que nosso corpo vai ser glorificado, ele vai ser glorificado da mesma maneira como Jesus foi glorificado. Então, Jesus, ele tinha logo depois que ele ressuscitou, ele tinha uma condição física diferenciada de nós. Ele tinha uma condição diferenciada, ele podia chegar, ele atravessou paredes, ele chegou lá no meio dos discípulos, quando estava tudo fechado e tal, né? Ele passou por uma transformação, mas era o próprio Jesus. Lembra quando a gente lê lá acho que é João, não sei se é João, não sei se é Lucas, que ele fala assim, que os discípulos estavam pensando que ele era um fantasma. Ele fala assim, mas por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Dá uma olhadinha, que sou eu mesmo. Sou eu mesmo que estou aqui. E quando, Eliette, eu avalio essa fala de Jesus, ela faz tanto sentido. A obra de Cristo, você vê, eu vou até mostrar, eu vou entrar lá, eu acho que eu não sei se é João, está fechado o microfone. Lucas 24, 38. Lucas 24, né? 38. Eu queria só dar uma paradinha aqui, né? É 28, é 38. 38. Começando ali do 36, né? E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Se você for olhar aqui, eles estavam fechados, eles estavam num lugar totalmente fechado, né? Bom, e eles, espantados, atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele diz, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Ou seja, ele está se opondo, Jesus está se opondo ao pensamento de que ele fosse algum espírito. Aí ele fala, vede as minhas mãos, meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então, isso aqui, gente, pode ser um texto simples, pequeno, mas ele faz tanto sentido na obra de Cristo, né? E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, dizem, tendes aqui alguma coisa para comer? O Jesus estava com fome. Então, eles apresentaram-lhe uma parte de um peixe assado e um favo de mel, e ele o tomou e comeu diante deles. Então, deixa eu voltar aqui. Não sei se você percebe, mas olha como faz sentido a obra de Cristo, né? Primeiro ponto, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. A morte não é bem-vinda. E a morte, ela aparece a primeira vez lá em Gênesis 2:17. Quando Jeová fala assim para Adão, olha, se você comer desta árvore aqui, certamente morrerás. Até aquele momento não existia a morte. E aí Jeová foi lá e deu uma ordem, se você comer isso aqui, você vai morrer. E aí o diabo até atenta a Eva e fala, imagina que isso vai acontecer com você, de jeito nenhum. Por quê? Porque ninguém tinha experimentado a morte, então. Agora, veja só, ninguém quer morrer, ótimo. Alguém quer morrer? Não, ninguém quer passar pela experiência da morte. A gente quer vida. O ser humano anseia pela vida. O corpo humano quer viver. E aí Jesus aparece com essa oferta. Ele fala assim, olha, aquele que crê em mim, certamente viverás. Ainda que esteja morto, viverá. Ele está prometendo aquilo que é mais caro, mais agudo, mais profundo do ser humano, que é a vida. E quando ele fala assim, olha, estão vendo que sou eu que estou aqui, faz sentido, Eliette. Porque Jesus prometeu vida e ele estava vivendo a vida ali, mas uma vida diferenciada. Por quê? Porque ele não estava
mais sujeito às leis de Jeová. Então, penso eu que a glorificação é quando a lei de Jeová não vai ter mais, ela vai perder a atuação sobre o meu corpo. Porque, Eliette, o maior inimigo do ser humano, Eliette, é o tempo. Você concorda comigo? O tempo passa, eu envelheço. O tempo passa, as coisas envelhecem, enferrujam, criam traças. E o ser humano não quer envelhecer, o ser humano não quer chegar perto da morte. E aí a obra de Cristo vem com essa bandeja de vida para a gente. Percebe? Ou seja, faz todo sentido. Quando eu leio aquele Lucas ali, eu falo, meu Deus do céu, olha como faz sentido a obra de Cristo. Ele prometeu vida e Jesus está lá, vivinho da Silva, tá certo? Falando assim, pode ver que sou eu, o Espírito não tem carne. Ele fala essa palavra. Olha só isso aqui. Quer ver, ó? Vamos voltar aqui. Ele fala assim, verso 38, né? No verso 36, pensavam que viam algum espírito. Ele fala assim, por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Um espírito não tem o quê? O que não tem? Não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Irmãos, isso aqui é uma baita, mas uma baita de uma revelação. A gente não vai ter carne e ossos envelhecendo. Nós vamos ter carne e ossos glorificados, como o de Jesus foi glorificado. Percebe? Então, é muito legal isso, porque a obra de Cristo ela faz sentido exatamente nesse momento. Quer dizer, toda a obra de Cristo, toda a vida de Jesus, toda a saga de Cristo, de subir na cruz, foi exatamente para este versículo. Ele está falando, olha, vocês vão ter a mesma condição que eu tenho agora, nesse momento. É isso que eu acho muito legal. Desculpa ter tomado muito tempo, mas eu fico empolgado quando eu vejo isso, porque é a promessa de Cristo vindo à tona, é aquilo que ele prometeu o tempo inteiro, Eliette. Ele prometeu vida. Ele não prometeu fortuna, ele não prometeu saúde, ele não prometeu dinheiro, ele não prometeu nada, ele prometeu vida, que é a coisa mais cara. Você é médica, Eliette. A coisa mais cara que existe ao ser humano é a vida. Ninguém quer morrer. E ele nos promete a vida, e aí ele ainda mostra, ele fala assim, veja como eu estou agora, é o futuro de vocês vão estar do mesmo jeito que eu. É muito legal isso aí. Gente, eu piro na batatinha quando eu penso nessas coisas. Tá bom, desculpa aí, Eliette. Tá fechado o microfone. Pastor Valdo, Pastor Weber. Pode falar, pastor. Bom, irmãos, eu não lembro de Eliette ter lido 1 Coríntios 2,14. Você chegou a ler, irmã Eliette? Acho que não. 1 Coríntios 2,14. Ele é muito revelador. Que diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Né? Então, e depois continua, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então,
O que eu acho interessante é o seguinte, que fala que o homem que não conhece as coisas do Espírito é o homem natural. Aqui não fala o homem caído, né? É o homem que se corrompeu. Aqui está escrito assim, um homem natural. E essa palavra natural, quando você olha lá do grego, é o homem psíquico, né? Até na Bíblia de Jerusalém, eles falam o homem psíquico. E esse psíquico, né, quando a gente olha no léxico grego, é psíquicos, né? E tem um significado do seguinte, lá na Bíblia do Strong, né, tá como 55:91, né? Significa o quê, ó? De o que faz parte da respiração, que tem a natureza e características daquilo que respira. O principal da vida animal, o que os seres humanos têm em comum com os animais, né? Governado pela respiração. A natureza sensual, com sua dependência dos desejos e das paixões. Então, isso aqui é aquele que foi soprado, né, para dar vida ali para o homem. Eu achei isso aqui interessante, né? Deixa bem a entender que aquele foi criado lá, né? E que aqui está colocando ele como um personagem, né, que não compreende as coisas do Espírito, né? Interessante, por isso que Jesus fala, necessário é nascer de novo, né? Nascer de novo, né? Aquilo que em que se está, as coisas velhas passaram, isso tudo fez novo, né? Então, tudo nos leva para uma nova criação. Amém, Weber. Se você puder, quiser, Weber, fica à vontade. Amém. Ele deve estar no trabalho. Deve estar. Tá bom. Valdo, aparece aí de novo. Vamos encerrar, vamos finalizar, não é? Muito boa essa mensagem, sensacional. Queria que você orasse. Queria pedir assim uma breve oração, Valdo, para a Sônia. Lembra da Sônia que cedia o prédio para a gente lá? Está com o microfone fechado. Algum tempo atrás, ela teve um infarto. Esse infarto aí debilitou o coração dela. E nesse fim de semana ela ficou internada aí porque ela estava com pressão alta, enfim. Vamos fazer uma breve oração por ela, né? Que eu prometi para ela que iríamos orar por ela. Amém. E você já encerra, por favor. Eu vou só encerrar a gravação e aí você faz essa oração. Tá bom.